37 cidades brasileiras visitadas, 100 mil quilômetros percorridos. Este foi o roteiro da série de documentários Entre Fronteiras, que estreia nesta segunda-feira no canal Futura. O precursor da videoreportagem na televisão aberta, o jornalista e professor da PUC-Rio, Luiz Nachibim, vai ao encontro da realidade na região fronteiriça do país. Por meio de entrevistas com quem mora ou está de passagem por ali, Nachibim mostra em 20 programas o seu diário de viagens. Desde 97 você viaja pelo mundo, né, como repórter, sempre assim, e há 7 anos você apresenta um saldo das suas viagens no Passagem Para, também exibido no canal Futura. E agora estreia essa série de programas sobre a vida dos moradores nas cidades fronteiriças do Brasil. O que o motiva? É a grande questão. O que o motiva a realizar essas expedições? É a sensação de liberdade? Acho que sim. Acho que o ponto número 1 é esse, sensação de liberdade. Em geral, quanto menos eu conhecer o lugar, mais livre eu me sinto. Se eu não falar a língua, melhor ainda. Em geral, me dá a sensação de estar num filme de época. Enfim, eu crio a minha própria viagem de uma maneira muito prazerosa quando eu conheço muito pouco da outra cultura. E aí me deixo levar. O fato de estar sozinho, de viajar sozinho, né, faz com que faz com que eu acabe interagindo de uma forma mais espontânea. Acabo criando o mínimo de interferência possível, né? Enfim, a não ser que eu esconda uma câmera, mas aí é uma questão ética muito séria, não quero nem entrar nesse ponto. Mas, fora isso, uma pessoa apenas é o mínimo de interferência que se pode gerar num ambiente de gravação. Então, é uma combinação de fatores. E também, claro, muito movido pela curiosidade, né? De conhecer o outro, de escutar o outro, de absorver um pouco de outras culturas. Como você falou, todas as suas reportagens são produzidas pela grande equipe de um homem só, né? Você dirige, produz, grava as imagens, trabalha todo o seu documentário. Essa maneira inovadora de produzir audiovisual é um questionamento à indústria? A indústria questiona, sim. Bem menos agora do que quando eu comecei em 97, né? Era a época, digamos, do crescimento no mercado das câmeras, das ferramentas digitais, como essa câmera que está sendo usada agora. E aí o mercado ainda não estava acostumado com câmeras pequenas, com a portabilidade de uma série de ferramentas. Hoje em dia, me parece dinossáurico esse questionamento, né? Porque não precisa, tem uma moça ali chamada Luísa gravando áudio e vídeo. Claro que se numa situação mais complexa, se houver 8 pessoas cuidando da dinâmica audiovisual, pode ficar melhor, né? A videoreportagem, o videojornalista, a grande equipe de uma pessoa só, não veio e em momento algum vai tomar o espaço da equipe tradicional. Cada situação tem que ser avaliada como cada situação. Um baita de um clichê, mas é verdade. Então, às vezes, me parece mais legal, mais conveniente viajar sozinho mesmo, entrar nas situações sozinho. Muitas vezes, quando eu estou sozinho por aí no campo gravando, eu sinto a maior falta de uma equipe, sabe? Quando a situação é muito rápida, muito dinâmica e eu não tenho tempo de gravar e ao mesmo tempo apurar as informações, né? Essa é uma clássica situação em que uma equipe rende mais. E tantas outras. Mas às vezes é muito legal estar ali sozinho, chegando aos poucos, criando pouca interferência, num lugar em que não se espera uma equipe de televisão, em lugares às vezes pelos quais nunca passou uma equipe de televisão. Entende? Então varia muito. Nós, videojornalistas, pelo menos é a tese que eu defendo, não estamos tirando o mercado de ninguém. Pelo contrário, a gente está ampliando as possibilidades de mercado. Mas qual seria assim, o diferencial desse videojornalista? A gente vê aí a popularização das ferramentas de comunicação audiovisuais, como você falou. Precisa o quê? De uma maturidade profissional? Boa palavra, Rodrigo. Sim, maturidade, um pouco de acúmulo de experiência, né? E muita vontade de conciliar trabalho assim criativo, intelectual, com um trabalho físico. Às vezes me dá um pouco de dor no coração porque videojornalistas que começam a ganhar espaço no mercado, a fazer coisas legais lá pelas tantas desistem porque dá muito trabalho e aí já não querem mais carregar tripé, carregar mochila, carregar bateria e tal e tal. Voltando a falar sobre essa sua nova série, né, de documentários Entre Fronteiras, eu consegui perceber, assim, ao longo das reportagens, uma edição bem elaborada,
valorizando bastante o som ambiente, né? Tanto pode ser trabalhado depois, mas também o BG, né? O background é bem valorizado ao longo de toda a série. E as informações são trazidas por você por meio dos relatos também dos seus entrevistados, dos seus personagens. Você podia dizer um pouquinho pra gente como a reportagem é pensada, de que forma você chega aos seus personagens? Claro. Eu viajo sozinho, mas há uma equipe de pré-produção e pesquisa e há uma equipe também de pós-produção, cumprindo todas as etapas de pós-produção, me ajudando nesse processo, fazendo roteiro, decupando, fazendo roteiro. Um trilheiro, a gente usa trilha original, a gente não compra música, faz frio quase sempre, venta bem quase sempre. A gente raramente tem pesquisa de campo, ou seja, um produtor que vai a campo para fazer uma pré-produção para mim. Começa com o pesquisador, ou 2 ou 3 pesquisadores pela internet, com telefonemas, buscando histórias. A busca de histórias nessa série, Entre Fronteiras, foi difícil à beça, porque as fronteiras, de uma maneira geral, são regiões áridas, os personagens não aparecem assim de uma hora para outra, então deu muito trabalho para o pessoal da pré-produção. Muitas vezes, nesses 20 episódios, eu chegava já com com o personagem pré-desenhado. Às vezes eu chegava com um personagem já super bem definido, né? Havia inclusive conversado com ele por telefone e tal, e em algumas situações eu chegava sem muita ideia, ou sem nenhuma ideia de quem seria o personagem. Aliás, são as situações das quais eu mais gosto porque eu me sinto mais livre. Como eu já disse, foram 37 cidades brasileiras visitadas, né? Mais de 100 mil quilômetros percorridos. Em quanto tempo? O projeto todo durou 1 ano. Eu fiquei longe de casa em 2010, até início de 2011, quando o projeto terminou, 5 meses, aproximadamente 5 meses fora de casa, longe da minha filha. E nesse tempo, o que mais o surpreendeu, o fascinou ao longo do trajeto e que retrato você nos traz dessas nossas divisas? O que mais me surpreendeu, acho que tanto o retrato macro das divisas quanto o eventual retrato micro, assim, a beleza dos personagens que eu nunca imaginava, escondidos, né, como se aqui fosse o centro do mundo, por isso que eu coloco entre aspas, num cantinho aqui, em outro canto ali. Me surpreendi de uma maneira geral, me surpreendi vendo coisas boas, claro, vendo pobreza, vendo uma terra relativamente árida, mas vendo coisas boas também. Além de apresentador, jornalista e documentarista, você também é professor aqui do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Essa troca de conhecimentos, né, nas suas aulas de laboratório, de telejornalismo, de alguma forma o ajuda nessas empreitadas? Como é que é o contato com os alunos? De alguma forma, muitíssimo. Muitíssimo, porque os alunos renovam o meu olhar o tempo inteiro, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, e eu já estou começando a entrar nessa faixa, mais prazeroso, mais importante fica o contato com vocês, né? A gente vai ficando cada vez mais longe da geração de 20 e poucos anos. Eu mostrei ao longo desse semestre que acabou agora, se eu não me engano, dois ou 3 episódios. Não, mostrei 1 episódio e meio do Entre Fronteiras. E como os alunos trouxeram um olhar crítico interessante, que eu absorvo e que eu tenho certeza de que na minha próxima saída, talvez para a próxima temporada do Entre Fronteiras, ou o que vier pela frente, eu já vou de alguma forma implementar o que foi discutido conceitualmente em sala. Então é uma troca. Eu realmente não sei se no fim das contas eles aprendem mais ou se eu aprendo mais. É claro que eu tenho bem mais experiência, então é o meu conhecimento sendo passado para 30. Mas na outra via tem 30 que não falam ao longo de 1h40, como é o caso do professor, mas tem 30 mentes ali jogando percepções assim interessantíssimas, valiosíssimas para um professor e para um, digamos, jornalista em ação como eu. Muito obrigado pela entrevista, Dashibin. Lembrando que o programa Entre Fronteiras vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7h30 da noite, no canal Futura. Até a próxima!